em geração. Baixe sua cabeça, vamos falar com Ele. Senhor, Deus eterno, Pai eterno, nós louvamos o Teu nome nessa manhã com o nosso coração grato, com o nosso coração alegre. Nos reunimos aqui assim, Pai. Sim, temos algumas questões, dificuldades, lutas, problemas, mas entendemos que esse nosso encontro para cultuar é o lugar onde reina a alegria, onde reina a paz, onde reina essa disposição maravilhosa para te louvar, para levantar as mãos, para cantar alto, para sorrir ao lado, porque estamos diante de um Deus que é a fonte de toda alegria. Por isso a Tua palavra nos convida a celebrar com júbilo, com alegria, com satisfação, sabendo que o Senhor é Deus, que não há outro, sabendo que o Senhor nos convida a louvar e servir, porque o Senhor é digno de receber. Então, Deus eterno, eu te peço, por Tua maravilhosa graça e por Tua misericórdia, dá-nos o prazer nessa manhã de erguer as nossas vozes com sinceridade, com singeleza de coração, e que o Teu nome seja exaltado pelas palavras que vão sair da nossa boca, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, e que quem ouve essas canções, esse culto, essa palavra aqui, lá de fora, possa entender que nós não estamos reunidos aqui diante de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Estamos reunidos diante do Deus soberano, Criador do céu e da terra, Salvador, sustentador, que resgatou a nossa vida da morte. Por isso cantamos com alegria, cantamos com júbilo, celebramos ao Deus da nossa vida. Recebe o nosso culto, Pai, é a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus, e o Teu povo diz? Amém. Vamos louvar o Senhor de pé. Amém. Está feliz, irmão? Você está animado? Vamos declarar então que o nosso Deus é o nosso leão da tribo de Judá, que tomou sobre ele todas as nossas cadeias e libertou as nossas vidas. Amém? Amém. Muita alegria, muito ânimo para adorar o nosso Deus. Amém? Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou.
Maravilhoso estar na presença de Deus. Amém? Não tem preço. Nada que a gente fizer, nada que a gente ganhar, nada que a gente receber de herança vai se comparar àquilo que o nosso Deus fez por nós. E não podemos pagar, né? Já está pago. Ele se colocou como uma oferta viva e perfeita para o nosso Deus. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Não posso pagar. Com bastante alegria. Para onde for,
recebemos essa graça de bom grado, de coração aberto. E que você possa declarar isso. Mais uma vez, a gente cantou essa canção algumas vezes já aqui, né? É uma canção muito linda que fala sobre isso, sobre a graça de ter o Deus vivo que morreu e ressuscitou por nós, morando em nós. Não existe benefício melhor do que esse. Amém? Você pode declarar com a gente? Se você não aprendeu ainda, ó, tem a colinha aqui, graça sobre graça, recebi. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Que traz o nosso texto também. Louvado seja o teu nome. Graça sobre
Graças a Deus, você pode sentar um pouquinho. Quem somos nós, né? Deus olhou para nós com um olhar de graça e misericórdia, nos resgatou mesmo sem merecermos, fez de nós o seu povo. Jesus, inclusive, nos chamou a fazer parte do seu reino. E a palavra de Deus diz lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus traz lá as bem-aventuranças, no final do texto ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que é esse resplandecer da luz? Eu fiquei muito feliz de ver um café da manhã aqui hoje, que teve comemoração e celebração pelos 14 anos, irmãos. Imagina, já estamos aqui há 14 anos com os irmãos. É muito tempo ou não, gente? É a vida toda da minha filha. A Luísa chegou aqui com 8 meses de vida, né? E qual é a grande alegria? É que nesses 14 anos, Deus fez a história dessa igreja, anteriormente uma congregação, brilhar de fato. Brilhar não com luxo, mas brilhar promovendo a edificação de vidas, salvação de vidas, amém, irmãos? Muitas vidas que foram edificadas, foram salvas, muitas pessoas que passaram pelas águas, muitas famílias que foram restauradas pelo ministério dessa igreja, pessoas que chegaram e deixaram que seus dons fossem usados para a bênção, para abençoar o corpo de Cristo que está fortalecido. Então eu creio que essa igreja está brilhando, amém, irmãos? Está brilhando nessa rua Miguel Rangel, tem brilhado agora até no mundo todo, não sei se você sabe, mas também estamos no YouTube, e o YouTube pode ser acessado lá do Japão. Não sei se tem alguém aí no Japão daqui a pouco assistindo, mas que pode, há essa possibilidade. Vai que colocam lá na Segunda Igreja Batista e aparece lá no Japão, e aí a gente pode, porque a gente está hoje no mundo todo. Quem diria? Estamos brilhando no melhor sentido, porque essa é a vontade de Deus, não para a glória do pastor nem para a glória dos membros, mas para a glória do Pai. Foi o que Jesus orientou. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O hino que nós vamos cantar agora, o hino 476 do cantor cristão, Brilho Celeste, é um convite a que você brilhe, continue brilhando, mas para que o nome de Deus seja glorificado, não o seu. E essa igreja tem trabalhado tanto no âmbito espiritual, como também no âmbito administrativo. Nós damos a oportunidade, irmãos, aqui ofertarem, dizimarem, conforme Deus colocou no seu coração. E durante o canto desse hino você vai poder fazer isso. Vou te pedir, já descansou um pouquinho? Vou te pedir para ficar de pé novamente, por favor, uma última vez. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar, ofertar seu dízimo, sua oferta para a campanha da rede elétrica. Nós estamos aí num grande desafio nesse trimestre inicial de arrecadar recursos para a campanha do sistema elétrico. Então você pode ficar à vontade também para contribuir nesse sentido. Sem
viesse aqui orar ao Senhor, uma oração de gratidão, meu xará tem acompanhado a irmã Alzira nessa viagem, né, Léo? Para estar aqui com ela aos domingos. Queria que você orasse agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e também pelas nossas crianças. A paz, igreja. Oremos. Senhor, Deus e Pai, te adoramos e somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos nesta manhã glorificando o Teu nome. Ó Deus, pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça sobre a vida de cada ofertante, Senhor, de cada dizimista, Senhor, que neste momento, Senhor, o Teu Espírito, como está aqui, Senhor, está nos nossos lares, repreendendo o devorador, repreendendo o migrador, Senhor, porque a Tua igreja tem um coração aberto à Tua obra, e não vai ser, Senhor da glória, mal nenhum que vai impedir o Teu povo de ofertar a Tua casa com alegria. E nós louvamos o Teu nome por estar aqui, Senhor, adorando a Ti em espírito e em verdade. Apresentamos, Senhor da glória, todas as crianças que aqui se encontram e aquelas que não podem estar neste lugar, porque os pais estão fracos, os pais estão por algum motivo tristes e abatidos espirituais, mas que o Teu Espírito, Senhor, nesta manhã, possa, Senhor da glória, trazer um avivamento espiritual na vida dessas pessoas, e que problema nenhum venha impedi-los, Senhor, de trazer a sua trajetória aos céus. Por isso, Senhor, confiamos na Tua palavra, e nesta manhã a igreja diga amém. Amém. Deus te abençoe. Você pode sentar, meu amigo, meu irmão. Teremos agora uma participação musical com o pastor Jefferson. Antes, eu só queria fazer um comentário. Se você gostaria de fazer uma participação musical, você entende que pode abençoar-nos, participar desse culto com uma música aqui, você vai ficar de pé, pastor Jefferson, o pessoal não conhece. Pastor Jefferson, pode procurar o pastor Jefferson. Falou, pastor, eu queria cantar, porque a gente está reformulando a nossa escala aí de participações musicais. A gente fala musical, né? Mas vai que o irmão quer declamar, o irmão quer fazer algum outro momento, conversa, a gente entende o que é, se encaixa ao culto, né? E a gente tenta colocar também dentro dessa programação. Então, pastor, eu quero cantar, mas eu não sei. Pastor Jefferson vai te ajudar também nesse sentido, irmã Eliane, irmão Maurício, onde podem te ajudar aí a preparar uma música, quem sabe para ir aprendendo, né? E adequando, e para estar celebrando com a gente aqui também. Todos podem participar, desde que se entendam esse chamado, estejam prontos para isso também, tá bom? Pastor? Bom dia, igreja. Amém, meus irmãos? Bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Essa música fala sobre isso. Se o irmão quiser acompanhar, fica à vontade, que a letra vai aparecer aqui, tá? Fica à vontade. Agora tu vai conseguir conectar. Estava conectado no meu celular. Aí não. E volta aí, Dudu. Por favor.
Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo-me, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se a minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém, Senhor. Você crê no Deus impossível? Nossa, esse amém foi tão fraco, hein? Você crê no Deus impossível? Muito interessante essa canção, Jefferson. A gente até comentou, né? Se teria a ver com a mensagem ou não.
Não parece que não tinha, mas tem. Porque, curioso, não sei se você percebeu, mas ele cita vários exemplos bíblicos de coisas que você leu na Bíblia a vida toda, que aconteceram, mas e se não acontecessem, né? Parece que a dinâmica tônica foi essa. O gigante, o mar que se abre, a fornalha, e a gente leu essas histórias, conhece essas histórias, e isso alimenta a nossa fé e a nossa relação com Deus. Mas e se essas coisas não acontecessem, ou não tivessem acontecido, ou se não acontecerem na tua vida, diante daquilo que você clama, daquilo que você pede? E aí, como seria a tua intimidade com Deus? Como seria a tua fé? Sem ver as coisas acontecendo. Aí eu creio que, nesse sentido, se encaixa o que a gente quer falar hoje, muito animado para isso, muito empolgado. Hoje, irmãos, a gente está veio muito ansioso para voltar a falar aos irmãos. Muito, então, não sei se a gente vai ter que cancelar a assembleia, alguma coisa do tipo, brincadeira. Mas eu queria antes pedir licença a vocês para fazer um breve comentário fora aqui da mensagem em si, mas uma coisa até que eu e o Jefferson conversamos, que eu disse assim para ele: poxa, é muito bom ver que a igreja, nesse período que a gente esteve ausente, não estou pregando não, tá, irmão? Só um comentário. Que a igreja não sente falta do líder. Que a igreja é madura o suficiente para caminhar. Que a igreja é madura o suficiente para continuar fazendo as coisas acontecerem, independente da presença do líder. Aí o Jefferson falou assim: não, mas sentiram sim. E aí eu disse para ele, não sei se você vai lembrar dele, eles sentiram falta da mesma coisa que eu sinto. Sentiram falta da pessoa, não da operação. Isso é maravilhoso demais. Eu falo isso com júbilo no meu coração. Eu senti falta de estar aqui com os irmãos, não necessariamente para estar aqui pregando, não necessariamente para estar aqui operacionalizando as coisas. Eu amo estar com os irmãos, minha família também. A Bela está ali, não me deixa me enganar. Eu falei assim, ela falou assim: para onde a gente vai, pai, hoje? Para a igreja, para a nossa igreja. Eu falei: ela, eba, não foi? Porque ela, pequena que é, sente falta dos irmãos. Eu quero destacar isso aqui, faço questão. Não sentiram falta necessariamente do pastor Leonardo, nem da esposa do pastor como esposa atuante, mas da pessoa. Eu senti falta dos irmãos. Tive o prazer de encontrar alguns nesse período de férias, um em Cancún, outro em Las Vegas. Não foi nada disso. Um em Xerém, um grupo em Xerém, outro em Sulacap, e por aí no pastel. De repente estava no pastel com a minha família, chega o pastor Jéssica com a família dele. Por acaso, nem marcamos, mas a gente teve o prazer de encontrar e se encontrarem. E eu queria destacar esse ponto aqui, irmãos. A falta que eu sinto dos irmãos nas férias é a falta pessoal, da comunhão, de estar junto, mais do que qualquer outra coisa. E sei que os irmãos também sentem isso. Isso é bom demais para mim, porque os irmãos não olham para mim só como um pastor, mas como só uma pessoa, né? Tem alguém aqui dentro, né, que faz parte dessa história, e eu me sinto amado assim pelos irmãos. Isso é muito bom, de me fazer vir aqui falar para gente assim, para irmãos assim, que entenderam que a comunhão entre irmãos, ela vai além dos dons, dos cargos, das funções e tudo mais. Nos relacionar com as pessoas, irmãos, sem considerar cargos, é a coisa mais linda. Jesus fez isso. Se relacionou com os seres humanos sem considerar que ele era o próprio Deus. Se fez igual. Quando a gente se relaciona com um nível de autoridade e de cargo, né? Não, você fala diferente porque eu sou pastor. Você faz porque não. Aqui não tem isso, amém? Isso é motivo de muita alegria. Gastei 3 minutos aí de propósito do meu tempo, que seria de 25 minutos, mas não vai ser mais, para falar disso. Voltando à atenção, irmãos, eu acho que se tirasse todos esses milagres, se tirasse o gigante que foi derrotado, tirasse a fornalha que não queimou, se ela queimasse, tirasse a abertura do mar para o povo de Israel passar, se tirasse, o que mais precisa? Os pães, se não tivesse a multiplicação dos pães, se não tivesse nenhum dos grandes e extraordinários milagres do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ficaria um grande e espetacular milagre, que é o reino de Deus anunciado aos homens. Aí tem a ver
porque eu creio que a mensagem que eu quero trazer aos irmãos hoje é que o reino de Deus precisa ser suficiente. A nossa entrada no reino dos céus, no reino de Deus, na glória eterna, daqui para lá, deveria ser suficiente para nos fazer ter fé, nos dar alegria, nos dar disposição, reconhecer o amor de Deus. O reino de Deus deveria ser suficiente, embora pareça que para alguns não seja suficiente. E eu quero ler um texto com você que fala 3 parábolas bem curtas de Jesus sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. Aí a gente já explica essas expressões. Está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Olha, estão liberadas, já oramos por elas. Isso, vamos com Deus. O pastor está empolgado hoje, perdoa, tá? Hoje é um dia diferente. Mateus 13, dos versos 44 a 50. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, esconde-o de novo. Então, em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, jogam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Oremos. Pai, está aqui a tua palavra. Eu sei muito bem, nós sabemos o quanto ela é rica, poderosa, o quanto ela é viva, eficaz, atual, o quanto ela é útil, para que não só lembremos daquilo que o teu filho falou, mas como também coloquemos em prática os ensinamentos que ele ensinou, especialmente sobre reino. Eu te peço que nos ajude nesse breve momento aqui a refletir sobre esse texto e a extrair dele o que for necessário para o nosso crescimento como igreja e como participantes de um reino. E conosco nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Só a título de informação antes, queridos, você vai ler aí no Evangelho de Mateus a expressão reino dos céus, em alguns momentos a expressão reino de Deus. Mateus é o que mais usa a expressão reino dos céus. Ele usa cerca de 35 vezes. E reino de Deus, pouco menos. 5, 6 vezes no máximo. É quando ele usa. E qual é a diferença? Não tem. São palavras sinônimas, né? Embora alguns tentem diferenciar uma coisa da outra, no profundo da questão são expressões sinônimas. Só para eu estar te adiantando essa explicação, para não criar alguma confusão na sua cabeça. Os outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, usam muito mais a expressão reino de Deus. Por que Mateus usa reino dos céus? Alguns entendem, e eu acho que é muito coerente essa explicação, que Mateus, por ser judeu, escrevendo o seu evangelho para os judeus, e o judeu não tinha o costume de usar o nome de Deus, falava minimamente o nome de Deus, Mateus ele usa a expressão reino dos céus, tá? É só título de informação mesmo. E de que reino nós estamos falando aqui? Que é importante pensarmos. Eu quero falar sobre reino de Deus para nós. Estamos falando de um reino, e quando se fala de reino, se fala de alguém que é uma autoridade máxima e vitalícia, né? Um rei, existe um rei que governa de maneira
única, exclusiva. Existem as pessoas, o grupo de pessoas que se submetem a esse rei, entenda bem o que eu estou falando, de propósito. Então tem um rei que é a autoridade máxima, exclusiva, vitalícia. Tem um grupo de pessoas que se submetem a essa autoridade e tem as condições em que vivem as pessoas na gestão desse rei. 3 coisas básicas: rei, súditos e as condições em que vivem. Quando Jesus trata a expressão de reino, ele também quer falar disso. Ele também quer falar de uma ideia de reino que você percebe desde o início da Bíblia. Você lê que Deus ele é rei de toda a terra. Salmo 24, entre tantos outros textos, coloca Deus como rei. Mas é em Jesus, e na sua fala mais recorrente, no seu tema mais enfático, Jesus fala mais de 100 vezes, centenas de vezes sobre a expressão reino de Deus. Chegou para vocês. Se Deus é considerado, querido irmão, ao longo de toda a Bíblia como o rei de toda a terra, é na obra de Jesus Cristo que você e eu somos convidados a participar desse reino. Isso é maravilhoso. Participar desse reino, porém, considerando as condições em que envolvem esse reino. Ou seja, tem um rei que é a autoridade máxima, eterna, exclusiva. Somos súditos, pessoas que se subordinaram a essa autoridade desse rei e as condições em que vivem essas pessoas. Entenda bem, estou enfatizando isso. Ele é o rei. Quem é o rei de toda a terra? Quem é o rei que nós conhecemos? Deus, ele é o rei. Quem são os súditos desse reino? Quem é o grupo de pessoas que se submeteram a essa autoridade? Sabemos que somos nós. Agora, existem condições em que vivem essas pessoas. O que Jesus vem fazer, irmãos, entre nós, e eu já adianto, é estabelecer um reino que não é um reino lá da frente, futuro. Ouça bem o que eu estou falando aqui, por favor, é importante. Jesus não está anunciando um reino de lá. Venham para o reino de lá. Que reino? O reino pós-morte. Porque quando você morrer, você vai habitar no reino dos céus. Ele está falando algo muito mais profundo. O reino de Deus, o reino dos céus, não começa lá. O reino começa aqui. À medida que eu e você cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós entramos nesse reino. Sim, a consumação desse reino vai ser lá, quando nós deixarmos essa vida. Amém, irmãos? Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos vamos. Ou se o nosso mestre voltar antes da nossa morte, nós vamos habitar no reino dos céus. Só que olha que coisa equivocada, muitos de nós pensam às vezes, talvez não você, que imaginamos um reino de lá. Então quando eu for para o reino, mas o reino já começou. Já existe um rei sobre nós, ou deveria existir sobre todo homem. Já existem esse grupo que faz parte desse reino, e já existem as condições estabelecidas para viver dentro desse reino, que é o que Jesus está fazendo um pouco aqui, irmãos, quando ele trata do reino dos céus. Ele aponta pelo menos 3 coisas aqui maravilhosas, que eu peço a você paciência, tá bom? Pretendo usar 7 minutos para cada uma delas, contada no relógio, ok? Combinado? Se passar um pouquinho, relaxa, porque o pastor está voltando de férias. Quando a gente volta de férias, a gente quer falar, irmão. Eu vou me conter, prometo. Melhor, tentarei me conter, mas se Deus disser assim, não se contém, irmãos, paciência. A gente vai embora e almoça lá para as 2 horas da tarde. Ouviu um amém? Amém. Bom, amém. O reino, ele pode ser encontrado. O reino de Deus, ele pode ser encontrado. A ênfase de Jesus na primeira parábola, em todo o seu ministério, o reino de Deus chegou e vocês podem encontrar. É possível, existe essa possibilidade. Sabe por quê, irmãos? Parece óbvio, mas não é. Porque parece algo inalcançável, inatingível. Pode ser até oculto, escondido como um tesouro, mas ele pode ser encontrado. Na primeira parábola de Jesus, ele compara o reino dos céus, ou o reino de Deus, a um tesouro escondido. Aí o homem achou, o que o homem fez? Escondeu novamente.
no campo, foi lá, vendeu tudo que tinha. Aí estou só lembrando para você o que nós lemos. Foi lá, vendeu tudo que ele tinha, comprou o campo onde estava o tesouro enterrado. Irmãos, o homem carnal, ele não consegue enxergar o reino de Deus. Enquanto o homem permanece subjugado pelo reino desse mundo, ele não consegue enxergar o reino de Deus, porque é algo oculto, é algo escondido, é algo que não entra em consenso com o reino dessa terra. Os valores desse mundo são outros. E o reino de Deus não é atraente ao ponto de ficar chamando a atenção para o que é agradável para os homens dessa terra. Não é atraente. Por isso a ideia dele estar escondido é a ideia que muito Jesus usava em alguns momentos, falando de coisas de maneira complexa ou em parábolas, porque alguns não entenderiam, porque o foco deles estava em outras coisas. O reino dos céus, o reino de Deus, é um reino escondido, mas que pode ser encontrado, alcançado. A boa notícia de Jesus nessa primeira parábola é que alguém encontrou. Você encontrou? Eu encontrei. E quando encontramos, aquele que encontra o reino, de fato, o reino dos céus, entendendo Deus como rei, que agora eu faço parte de uma outra ordem de vida, forma de vida, sob novas condições de vida, eu quero preservar esse reino. Eu quero, se for possível, esconder no melhor sentido. É o que esse homem faz, é só uma parábola. Em que sentido? Irmãos, se a gente não segregar, não separar, não diferenciar as condições de vida desse mundo com as condições de vida do reino, a gente iguala tudo. Parece que o reino dos céus é o reino do mundo, só que não pode ser assim. Não convém que seja assim. Quais são as condições em que vivem os cidadãos do reino dos céus? Eles vivem debaixo de uma condição que é o SOI. Lembra do SOI? Quem lembra aí? Santidade, obediência, intimidade. Sigla lá, quase igual ao SOS. Quais as condições em que vivem os cidadãos do reino dos céus, irmãos, que aderiram ao reino, que agora fazem parte do reino? Quais as condições? Eles vivem em busca de santidade, obediência a esse rei supremo e intimidade com esse rei supremo. Essas são as condições. Quem não vive nessas condições não faz parte desse reino. Quem não vive nessas condições, ele não entendeu o que é o reino dos céus. Se ele está esperando o dia da morte, tem gente que fala assim, né? O dia que eu senti que estou morrendo, eu digo assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Aí tem gente que fala assim, nem deu tempo de pedir perdão. Morreu e estava lá. Muitos que aceitam a Cristo aderem à mensagem do Evangelho nos últimos minutos, porque eu tenho que pelo menos ter aquele tempo ali para pedir a Deus misericórdia e para ser salvo. Não viveram nas condições que o reino impõe. Nós não somos mais desse mundo. Nós não somos mais do reino que impera nesse mundo. Porque o rei desse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz aonde, irmãos? No maligno. Sabe quem governa esse sistema podre, sujo, corrupto que nós vivemos, irmãos? É o inimigo das nossas almas. Ele é o rei, né, entre algumas aspas. Ele é em quem o mundo morreu. O sistema morreu. O reino que foi instituído talvez lá por Adão, quando ele diz não a Deus, a obediência a Deus, e ele se volta contra o próprio Deus, ele estabelece o seu próprio reino. Um reino de desobediência, de pecado e de afastamento de Deus. As condições do reino do mundo são essas. O rei é o inimigo, em alguns casos é o meu próprio eu. E quais as condições em que eu vivo? Vivo em pecado, desobediência e afastamento de Deus. Mas o reino, ainda assim, pode ser encontrado, irmãos. E o que eu quero anunciar nesse primeiro destaque aqui é que você e eu encontramos. E quem está aqui hoje que ainda não encontrou, ainda pode encontrar. Hoje talvez você esbarre com a, não é a maçaneta que fala, né? Com a haste de um grande tesouro. E você encontra. Sabe o que você vai descobrir? É o que esse homem na parábola descobre. Que ao encontrar o tesouro, que é o rei do reino, ao encontrar o reino dos céus e o valor que ele tem,
O que desperta em nós é uma alegria incomparável, transbordante. É uma alegria incomensurável, uma alegria que eu não consigo conter só para mim, que é o que acontece aqui, ao ponto de levar essa pessoa que encontrou o tesouro, capaz de abrir mão de tudo que ela tem por Cristo. Foi o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com muitos que estão aqui, e é o que pode acontecer com você que entrou aqui hoje, nesse tempo, para ouvir essa mensagem, para cultuar ao Senhor, e que ainda não encontrou o tesouro. O tesouro está disponível para você. Talvez o que tem cegado os nossos olhos sejam os valores do reino desse mundo. Porque vamos considerar, irmãos, que esse mundo apresenta valores que são mais atraentes para o homem carnal. Esse mundo apresenta valores, o reino do mundo apresenta valores que atraem mais os olhos. Você não precisa buscar, está evidente. Mexe com a nossa pele, mexe com o nosso organismo, mexe com o nosso desejo, mexe com a nossa vontade. Aí a gente fica cego para ver o reino de Deus, o valor do reino de Deus, o tesouro escondido, mas ele pode ser encontrado. E meu desejo de todo o meu coração é que você encontre, se você não encontrou ainda, o tesouro escondido do reino dos céus nessa manhã. Amém? Ele pode ser encontrado, mas os versos 45 e 46 sinalizam um outro aspecto, irmão querido, desse reino. Se no primeiro momento eu disse a você que ele pode ser encontrado, a verdade é que ele pode ser encontrado, mas ele deve ser buscado. O reino de Deus, ele reflete na fala de Jesus uma necessidade de uma busca intensa para encontrá-lo. Certo? A salvação é pela fé em Cristo Jesus. E à medida que você crê em Cristo, você é apresentado a essa estrutura de reino, em que você vai buscando cada dia mais, como Jesus me orientou, a viver a realidade do reino. Vê o que acontece na segunda parábola, irmãos. Jesus compara agora o reino de Deus, o reino dos céus, a um homem que busca boas pérolas. E aí o que acontece nessa busca, irmãos? Ele encontra. E como alguém que busca e negocia, certamente, que é uma parábola só, a gente comenta, pode ser que ele tenha encontrado muitas outras pérolas, mas ele encontrou uma diferente, uma pérola de grande valor, não é isso que diz aí? E por causa dela, o que ele faz? De igual forma, ele vende tudo. Essa expressão é destacada nas duas parábolas iniciais de Jesus, vende tudo. Na primeira ele vende tudo para comprar a condição de estar em contato com aquele reino, com aquele tesouro. Ele compra o campo. Aqui ele compra, no melhor sentido da palavra, pérola. Por quê, irmãos? De igual forma, todos nós que estamos aqui, eu até perguntaria aqui a sua idade, mas não vou fazer isso não, tá? Tem alguns que ficam acanhados com isso, ficam até chateados e olham para o pastor de cara feia quando eu faço isso. Mas é só para você ficar atento aqui comigo, seu pensamento de lá para fora. Eu tenho só 44, tá bom? Parece? Não, parece que tem bem menos, 43, né? E outros aqui, cada um com a sua idade, sua faixa etária, cada um com seus sonhos, com seus planos, certo? Não há nada de errado em buscar coisas. A sua busca por ter sustento é salutar. Se você trabalha, acorda de manhã, lógico, né? Vem cedo, trabalha, se esforça. Se você almeja comprar um veículo para não depender mais da condução pública, amém? Se você deseja comprar, amém? Não? Se você deseja comprar uma casa própria, amém ou não? Amém? Se você deseja ter um outro emprego, sair de onde você está hoje para ir para um lugar que você vai ganhar mais no biometal, daquele cascalho, daquele cacau, né? Não ter tanta dificuldade para poder pagar suas contas. Se você almeja ter um bom emprego, se você almeja ter bens, se você busca isso, se você se esforça, se você estuda para poder se formar e ter uma condição de conseguir um emprego, porque precisa, né? Se capacitar para você ter um bom emprego. Às vezes a gente quer um bom emprego, mas a gente não quer se preparar para ele. Aí fica difícil. A gente está quase botando a Ana Luísa para trabalhar já estamos nesse projeto. Tem que ter retorno, né? Nós estamos lá investindo nela, tentando convencer, e ela ontem a gente brincou com ela, falou que tinha conseguido um menor jovem aprendiz. Ela quase passou mal na nossa frente, mas eu falei, temos uma amiga aí que tem um contato com o RH que,
Aí, ó, pronto. Eu acho excelente aquele que busca avanço, quer o melhor emprego, se esforça, estuda. Todo é quem não fala isso. Se você não vem quarta-feira que você está estudando, vai estudar. Mas se você não está estudando, vem para a igreja. Não é isso, gente? Porque estamos aqui esperando você, não é o assunto. Mas se você investe em estudos para um bom emprego, se você trabalha, se você se esforça, você compra, se quer poder aquisitivo para comprar, não existe pecado nisso. Amém, irmão? Não existe pecado nisso. Você está buscando muitas coisas. E eu falei da idade, querido, porque dependendo da faixa etária, cada um busca uma coisa diferente. Talvez a busca de um adolescente seja diferente da minha. Talvez não, é totalmente diferente. Mas tem a busca lá e tem a busca aqui. Talvez a minha busca, né, seja diferente da busca dos irmãos, que já tenham outra idade ou já têm outras perspectivas de vida. Mas todos nós buscamos coisas nesse mundo e não há necessariamente pecado nessas coisas. O problema é quando a busca por essas coisas, ela suplanta a busca para viver o reino de Deus. Porque se eu e você encontramos o reino de Deus, efetivamente, como uma pérola de grande valor, todas as outras coisas que buscamos, irmãos, elas ganham uma posição secundária. O reino de Deus se torna prioridade. Ele é alcançável? Podemos encontrar, mas ele deve ser buscado. Em que sentido? O quanto mais eu busco viver o reino de Deus, eu estou buscando o reino. Não é buscar o reino para acessar o céu somente, talvez bem lá. Mas quando Jesus diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas que serão acrescentadas, se você pegar o contexto, ele está falando de roupa, de comida, de preocupações humanas. Veja lá, é isso que ele está falando. Quando vocês se preocupam com roupa, comida, mais do que se preocupam com o reino, vocês não entenderam ainda o reino. O reino não se tornou ainda uma pérola de grande valor. Por isso é preciso buscá-lo, vivê-lo, não sem razão, querido irmão. Jesus fala mais de 100 vezes sobre o reino de Deus. Não sem razão, ele usa, eu não sei quanto tempo ele ficou falando, queridos, mas você pega Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte, irmão, ali está a ética do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Então quando Jesus fala, o reino de Deus chegou até você, ele está dizendo assim, olha, agora o rei, Deus precisa efetivamente ser rei na vida de vocês. Vocês precisam efetivamente viver o reino como prioridade. E eu vou dizer para vocês aqui, Mateus 5, 6 e 7, as condições desse reino. Como é que vivem os habitantes ou os súditos desse novo reino? Está ali, irmãos. Eles não são mais doentes atrás de dinheiro. Eles não são mais desesperados atrás de conquistas materiais. Não são. Embora tenhamos um evangelho aí afora que prega só isso. Só isso. Não prega o reino. Porque o reino não fala dessas coisas. O reino fala de outras coisas. De serviço, de perdão, de melhor é dar do que receber, de caminhar com aquele que te ofende, de orar pelos seus inimigos, e por aí vai. Não vamos aqui falar de todas as coisas, mas é aquele que chora, mas que encontra o consolo de Deus, é aquele que é pobre aos olhos dos outros, frágil, mas que no reino dos céus ele tem autoridade. No reino dos céus, não lá, aqui, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados em tempo. Bem-aventurado os pacificadores, deixa eu pegar essa partezinha aí, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aonde que vão ser chamados filhos de Deus, irmãos? Lá no céu? Não, aqui. Os pacificadores aqui, o que é um pacificador? Desculpa me estender. Não é alguém que não briga, que não entra em confusão. Ele é da paz. Minha esposa é da paz, cara. Ele é da paz. Nossa, estou voltando, ele perdoou. Eu tinha me ajustado aqui. Ele não é aquela pessoa que entra na briga. O pacificador é aquele que promove a paz. E quem é conhecido como filho de Deus? Aquele que promove a paz, ele trabalha para que a paz seja estabelecida. Ele trabalha, ele não fica indiferente ou omisso, ele trabalha para que a paz seja estabelecida na terra. Por quê, irmãos? Porque vamos olhar para ele e vamos dizer assim, essa pessoa não é desse reino aqui do mundo, não.
Essa pessoa é de outro reino, ele é de outra ordem. O rei dele não é o diabo, não é nem o próprio eu dele. O rei dele é o próprio Deus, porque ele vive como Deus. O que é filho, gente? Desculpa. Por que você fala assim, poxa, isso aqui só pode ser filho dele? E parece, porque lembra. E se você for olhar a obra redentora de Deus na terra, é uma obra de pacificação. O que Jesus vem fazer no mundo, irmãos? Estabelecer a paz entre os homens e Deus. Deus é o Deus mais pacificador da história, é o único Deus pacificador. E quem é filho? Quem age igual a ele. Você que é desse reino, só estou dando um exemplo, porque eu não posso me estender, mas você não é a pessoa que cria a guerra. Amém? Você não é a pessoa que cria desavença. Você é a outra pessoa, porque quem cria guerra, dissensões, confusões, barracos, é a pessoa do reino desse mundo. Entendeu? Desse mundo. Qual é a pessoa do outro reino? Você passou para o outro reino? Você passou para o outro reino, o reino dos céus. Quem é você agora? Pacificador, misericordioso, que chora, que tem piedade, que clama pelas coisas de Deus, que clama como no Pai Nosso para que o nome de Deus seja santificado, para que a vontade dele seja cumprida na terra assim como é nos céus. Você é de outra realidade, você é outro ser. Por isso esse reino precisa ser buscado. Como buscado, pastor? Vivendo aquilo que diz respeito à tua nova ordem de vida. Um novo reino, uma nova história. Eu creio, irmãos, que a gente tem essa busca contínua até o final da nossa vida. De forma que, como esse homem que vende tudo que tem para comprar a pérola, nós estamos dispostos também a vender ou a doar tudo para se fazer participantes desse. Cantamos, não é, Maurício? Não posso pagar, tudo o que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Eu entendo que o preço foi tão alto para eu acessar esse reino, que é daqui para lá, que começa agora. O preço foi tão alto que tudo que eu tenho, né, que eu às vezes fico tentando cercar, guardar, salvaguardar, resguardar, proteger, é tão pequeno. Estou disposto a entregar isso tudo para que o reino seja prioridade. Se você dedica tempo para o seu trabalho, amém, continue, mas dedique tempo também para o Senhor. Se você busca conquistar coisas lá fora, materiais para a sua família, para a sua vida, amém, continue, mas busque primeiramente também as conquistas do reino, não somente as conquistas da igreja. A igreja faz parte do reino, mas o reino é maior que a igreja, certo, irmãos? O reino é muito maior que a igreja, porque às vezes a gente trabalha muito aqui para dentro, pelo reino, mas o reino é muito maior, ele suplanta, ele ultrapassa os muros da igreja. Então quando eu estou aqui, eu sou cidadão do reino, mas quando eu saio, eu também sou cidadão do reino dos céus, porque parece que a gente meio que tem uma metamorfose, alguma coisa, né? A gente entra, algumas pessoas entram, cidadão do reino, sai, cidadão do reino do mundo, reino de Deus, reino do diabo, reino de Deus, reino do diabo, reino de Deus, e fica nessa alternância sem sentido, não serve para nada. Ou tu é cidadão do reino dos céus, ou tu não é. Ah, pastor, na minha carteirinha só serve, o cartão só passa na igreja, no ponto. Aí parece que a gente é assim, né? Funcionário de empresa. Alguns, mas não é assim, não convém que seja assim. O reino precisa ser buscado com diligência, com cuidado, com prioridade, com intensidade, com dedicação, com esforço. Para salvação é fé, mas para santificação é esforço, sim, é preço a pagar. Sim ou não, irmãos? Desculpa, gente, é que eu estou empolgado hoje. A gente confunde as coisas, Léo, às vezes. Eu até fiz uma brincadeira com a Luana, mas cedo não funcionou. Deixa eu ver se vai funcionar com os irmãos. Eu vou falar uma expressão aqui para você. E assim que eu acabar, são 3 palavras na expressão. Você vai falar que mais chamou a tua atenção. Agora era para fazer no início, agora não vai funcionar. Mas deixa. Eu vou falar e imediatamente vai ser a palavra que mais saltou aos seus olhos. Tá bom? 1, 2, 3 e reino dos céus. Funcionou aqui, ó. Todo mundo falou céus, ou quem falou? Por que ninguém falou, gente? Vocês são desobedientes. Céus. Olha que curioso.
E eu estou falando só de reino. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente ouve reino dos céus, isso é natural da nossa consciência. Reino dos céus. O que chama mais atenção é céu. E a gente olha para lá. Sim, para acessar o céu, fé em Cristo, salvação. Mas quando fala de reino, está falando de santificação, de esforço, de trabalho, de vida aqui, como cidadão do reino dos céus. Pedro, Paulo falam muito sobre isso. Sobre que somos cidadãos do reino dos céus. Já não vivemos mais como vivem as pessoas dessa terra. Mudamos. Então esse reino precisa ser buscado. Por fim, irmãos, em tempo recorde, você diz, por fim, irmãos, versos 47 a 50, diz assim a palavra: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixe, estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, jogam fora. Assim será a consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Eu fecho aqui a minha Bíblia, irmãos. Talvez aqui seja o ponto mais crítico a ser considerado. E Jesus fecha as suas 3 parábolas curtas sobre o reino de Deus, o reino dos céus, de maneira dramática, propositalmente. Se nas 2 primeiras parábolas, sobre tesouro escondido e pérola escondida, a ênfase estava no valor do reino e na disposição desses que entram no reino, de vender tudo, de largar tudo, para priorizar e para buscar o reino, aqui a ênfase parece ser um pouco mais determinante. Aqui sim aponta um pouquinho para os céus, para o fim. Mas não como se eu tivesse a condição de escolher o meu caminho lá no fim. Não tem essa condição, é aqui. Então, os cidadãos, os homens da terra, precisam decidir hoje e agora, quem vai ser o rei das suas vidas. Que tipo de súdito de um reino ele vai ser, e que condições ele vai viver. E quando decidimos isso, irmãos? Agora, now, nesse momento, não lá. Precisamos viver nesse tempo para lá. Então, quando Jesus traz sua terceira parábola, ele compara a rede lançada ao mar. Aí você vê, uma rede que apanha toda a qualidade de peixe, toda a espécie, todo gênero, dependendo da tua versão. E a palavra aí, rede, é uma rede considerada por Jesus a rede de arrasto, aquela rede que traz toda a qualidade mesmo de peixes, até se não for um peixe comum como você conhece no seu formato, todo tipo de crustáceos, todo tipo de coisa, até o que não é peixe. A rede de arrasto, ela é lançada e ela tem alcance. Essa que é a questão aqui. Não que o reino traga todo mundo, mas o reino alcança todo mundo. O reino de Deus, ele pode ser alcançado, deve ser buscado, e ele traz consigo, ele atrai a si todo tipo de pessoa. Todo mundo pode acessar o reino nesse sentido. Ouvir do reino, se aproximar do reino. Não entre em crise com essa frase, porque Jesus fala do joio no meio do trigo. Não fala? Jesus fala do joio no meio do trigo. Jesus fala da grande Babilônia. Jesus fala de um contexto em que é uma suposta aproximação da causa do reino, que é frágil e sensível. Por exemplo, quando ele traz em João 15 a parábola da videira. Tinha a vara que estava conectada na videira, mas que não dava fruto. Gente que se aproximou das coisas do reino, da causa do reino, do movimento do reino, fala o linguajar do reino, sabe os movimentos do reino, os costumes do reino, mas não é do reino. E aí, Hebreus vai dizer isso, estava entre nós, mas não era dos nossos. E crítico, irmão. Estava na rede, mas não era. Existe essa possibilidade determinante, irmãos, de um efeito associado ao reino. Jesus fala, o que o pescador faz? Puxa a rede, senta do lado da rede e começa ali a tirar os peixes bons. O que ele faz? Coloca no cesto. Os peixes maus, ruins, deteriorados, inúteis,
que é a expressão que significa isso, no original, ele joga fora. Não presta, não serve, não é útil, mas estava na rede. Mas foi atraído pelo reino, está entendendo? Fez parte ali do bojo da história do movimento eclesiástico, da igreja, do evangelho e tudo mais. Mas não estavam, não faziam parte. E aí você lembra de vários, eu lembro aqui pelo menos, vou terminar, queridos, em tempo recorde. Você lembra de vários movimentos de Jesus querendo diferenciar as coisas. E eu quero finalizar como Jesus finaliza aqui. Porque ele vira para os seus ouvintes e diz: olha, dessa forma, como o pescador faz, separando os peixes bons dos peixes ruins, será na consumação do século, no fim do tempo, quando estivermos aí sim diante de Deus e fomos chamados para, como diz aquela peça maravilhosa, né? Apresente-me suas mãos. Apresente-me suas mãos. Quando fomos chamados diante de Deus, todos o ser humano será chamado diante dele. É ele que pesa as nossas motivações e é ele que segrega ali sim. Porque o reino não é segregador, ele não faz acepção de pessoas. O reino chama todos. O reino recebe todos. O reino é um convite para todos. Agora, cada um desse todo precisa de alguma maneira olhar para si e ver o quanto de fato ele está buscando esse reino que lhe foi oferecido como algo possível. Essa que é a questão. Porque haverá um processo de separação inevitável sobre nós. E aí, isso acontece lá no fim dos séculos, mas isso também pode acontecer em qualquer momento. Deus sonda os corações e a gente nem sabe o tempo de vida que a gente tem. E eu preciso viver para o reino, irmãos. O reino precisa ser suficiente para mim. Nesse tempo, e é o que ocupava o meu coração, irmãos, confesso, nesse período aí, que eu falei para os irmãos, estava em Cancún, Las Vegas e outros lugares, tudo bairro, né? Se fosse. Nova York. Você já foi em Nova York? Nunca foi em Nova York? Ali em Bom Sucesso, Nova York. Paris, nunca foi em Paris? Irmãos, olha só, em Bom Sucesso você consegue, sem trem, sem nada, ir para vários países, ter várias nações. Afinal de contas, a Praça das Nações, né? Tudo reunido. Nesse período que eu estava lá, recluso, nós ficamos mais em casa com a família, curtimos a família, brincamos. Foi muito bom. E agradeço à igreja por me dar essa oportunidade, pastor Jefferson, por ter sido aqui um braço. Não sei porque o pessoal está te elogiando, eu fiquei assim, por que está elogiando o pastor Jefferson? Brincadeira, todo mundo falando muito bem do pastor Jefferson, que cuidou dos irmãos, pastoreou os irmãos, né? Fiquei feliz demais com isso. Deram até folga para o irmão. Eu não sei isso também, Manassi deu folga para o Jefferson quarta-feira. Ele, não, vou deixar com a gente. Que isso? Está começando agora, dá trabalho para o homem. Dá descanso não, Manassi, pode dar trabalho. Nesse período, eu tive a oportunidade de pensar em muitas coisas e eu sinto que Deus tem me levado a essa reflexão sobre o reino de Deus. A suficiência do reino, a suficiência de Cristo. Cristo precisa ser suficiente. Estou até lendo um livro sobre isso. Não, li a introdução, a parte inicial, gostei do tema. Ganhei um livro hoje dos irmãos, vai chegar ainda, né? Vai entrar na minha escala. Ganhei aqui, olha, irmãos, carinhosamente dos irmãos, coisa linda. Nem sabia que existia. Um cartãozinho. Você quer uma foto minha, mas não é um monstrinho aqui para comprar livro. Comprar, preciso ler. Preciso ler para comparar as coisas. Enquanto eu ficava lá quieto, Deus me fazia pensar muito nisso. A suficiência de Cristo. A suficiência do reino. O reino de Deus precisa ser suficiente para a nossa vida. Se eu quisesse terminar aqui com uma frase sobre a mensagem de hoje, o reino de Deus precisa ser suficiente. De forma que a gente não busque mais fornalhas que não queimam, mar que abrem, doenças que curam,
gigantes que caem, campanha dos gigantes que caíram, campanha dos 300 de Gideão, campanha da fortuna, campanha do venha ter R$1 e ganhe 1.000, campanha da saúde plena, de forma que a gente não fique fissurado ou entristecido, porque a nossa igreja não prega essas coisas, como busca maior. Que a gente entenda que o tesouro dos céus, que o reino é um tesouro que a gente não consegue ver com esses olhos carnais, porque ele não se submete a valores carnais e mundanos. Então o ímpio não vai entender o valor do reino. Você precisa entender. Mas o mundo não vai entender. Não adianta explicar. Eu vou estabelecer a paz. Não, eu não vou fazer isso. Você não vai fazer, não, porque o valor do reino é outro. Está escondido para muitos. Mas a gente achou. E porque a gente achou, a gente preserva. Para que ninguém contamine as condições que são viver nesse reino. Que o reino de Deus para Cílio e Cascadura e para os irmãos seja essa pérola de grande valor. Quando você coloca em paralelo tudo mais que você busca, o reino tem um valor muito maior. Pelo reino eu até morro. Amém? Mas por essas coisas aqui não vale a pena morrer. Para o meu patrão não vale a pena morrer. Não vale a pena. Mas para Cristo, se for preciso, eu preciso doar a minha vida para o reino. Que o reino seja suficiente. Porque vai ter muita coisa nessa vida, querido, estou tentando terminar, que você não vai necessariamente conquistar. Infelizmente, talvez passemos uma vida inteira tentando conquistar algumas coisas que talvez, querido, Deus não reservou para mim e para você. Queria muito ter uma casa de praia, mas talvez não seja. Né? Queria muito ter um carro, mas talvez não seja. Queria muito ter um filho, mas talvez não seja. Queria muito me casar, mas talvez não seja. Eu não vou brigar com o Altíssimo. Queria muito outras condições, queria muito isso, queria muito, mas talvez não seja. O que faremos? Morreremos aflitos, rodeando a ausência dessas coisas, ou faremos do reino a nossa prioridade? Porque ele gera muita alegria. Porque essas coisas aqui acabam, mesmo que existam. O reino gera grande alegria. O reino faz sentido gastar tudo por ele. O reino é suficiente. O reino que vivemos a partir de agora nos reserva a maior das recompensas, que não é aqui, que é o dia em que nós estaremos diante do grande juiz. Ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos, que não foi preparado agora, vem indo, desde a fundação dos séculos. Esse reino vai ser reservado para você porque você é um peixe bom, não porque você é bom, mas porque Cristo em você faz de você uma pessoa transformada, restaurada e nova. E aí você tem acesso agora aos céus, porque anteriormente você vivia o reino, agora você vive o reino dos céus, nos céus, na habitação eterna lá de Deus. É o meu desejo para todos vocês, assim como é para a minha família, que de fato vivamos essa realidade na presença do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça. Eu sei, querido, que talvez exista entre nós aqui hoje, e eu quero ser muito sutil em dizer isso, e vou perguntar isso só uma vez também, que talvez ainda não tenham aceitado ao reino. Aceitado a Cristo, é claro, meu irmão, mas para fazer parte desse reino de Deus, abandonando o reino do mundo. Não quero mais viver nas condições do mundo, nem ser subjugado ao império desse mundo. Eu quero agora fazer parte do reino de Deus, ser uma nova criatura. Eu sei que talvez exista entre nós aqui algum querido amigo que está participando com a gente, está visitando, está frequentando, que talvez não tenha tomado essa decisão. O que eu quero fazer nesse momento é só te dar a oportunidade, porque na verdade não sou eu, é Jesus que deu ao vir aqui à terra e anunciar o reino dos céus. Então, se você está aqui entre a gente, eu vou só orar por você, não vou pedir para você vir aqui à frente, nada do tipo, mas você está entre nós e gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para fazer parte desse reino, eu queria te pedir que fizesse um sinal com a mão assim para mim, que eu quero orar pela tua vida. Se existe alguém aqui, Deus abençoe. Mais alguém? Eu quero
fazer parte desse reino efetivamente. Eu estou até conhecendo o reino, eu estou até dentro da rede, mas eu quero ser um peixe bom, o bom transformado pela misericórdia de Deus. Pergunto a última vez: há alguém mais? Levanta a mão para orar por você. Se não há, oremos. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui. Obrigado pela vida desse irmão querido que levanta a sua mão, sinalizando que até está participando do contexto do reino, mas que quer buscar mais. Quer de fato ser visto lá fora como cidadão de outro lugar. Eu te peço que o Senhor, com misericórdia e graça, que o teu Espírito possa dirigir o teu filho, abrir os seus olhos para achar esse grande tesouro. Abrir os seus olhos para entender que essa pérola preciosa, ela vale mais do que qualquer outra coisa. Abrir os seus olhos e despertar a sua fé para aceitar a Cristo com todo o seu ser e receber do Senhor aquilo que lhe está reservado. Te agradeço muito por esse momento, por estar aqui de volta, falando aos meus irmãos. Te peço que nos ajude a caminhar juntos como igreja, seja por quantos anos mais forem. Deus, eu te peço que nos dê saúde, nos dê planos, nos dê estratégias, mas acima de tudo nos dê vidas, Pai. Ajuda-nos a salvar vidas, Pai. Eu sei que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o teu Espírito, mas eu te peço que sejamos instrumentos efetivos para salvar e edificar muitas vidas. Oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Cantar?
permaneçam aí. Os nossos convidados, nossos amigos, estão liberados aí, vão receber o cumprimento dos nossos irmãos, podem se despedir. Bom domingo para vocês. Irmãos, fiquem para a nossa assembleia que começa daqui em 2 minutinhos, a gente está iniciando.